Então, hoje a gente vai falar de bloqueios atrioventriculares, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é o que é o sistema de condução do coração, né? O sistema de condução do coração, ele é bem complexo, mas o principal é que tem o nó sinusal, né? Ou nó marca-passo, ele faz o ritmo do coração, ele bate e distribui os impulsos elétricos que vão fazer a sequência de despolarização atrial, repolarização atrial, despolarização ventricular, repolarização ventricular. Lembrando que a despolarização ventricular, a repolarização atrial não aparece, porque a despolarização ventricular é muito intensa e o ventrículo ele é muito mais forte do que o átrio, né? Então, a gente vai falar dos bloqueios, né? Então, a gente tem os bloqueios, a gente tem 3 tipos de bloqueio, né? Os bloqueios de primeiro grau, os de segundo grau, que se divide em MOBITs tipo 1, MOBITs tipo 1 e MOBITs tipo 2. E os bloqueios de terceiro grau, certo? Então, começando pelos bloqueios de primeiro grau, né? Então, o que são bloqueios atrioventriculares, né? É o aumento do intervalo PR. Tem que tomar cuidado para não confundir segmento PR com intervalo PR. O intervalo PR abrange desde o começo da despolarização atrial até o fim, até o começo, antes de se iniciar a despolarização ventricular. E aí tem o segmento PR. O segmento PR, ele é um segmento aqui, ó, nulo, tá? Que é o tempo para acontecer o enchimento ventricular, para o sangue cair dentro do ventrículo e o ventrículo poder contrair aqui no QRS, né? Então, o bloqueio atrioventricular é um aumento no intervalo PR, né? No intervalo PR, aonde vai acontecer o quê? Uma demora para o estímulo do átrio, entre a contração do átrio e o início da contração ventricular acontecerem. Então, o ventrículo ele vai ficar mais tempo sem contrair, certo? Então, falando do bloqueio de primeiro grau, ele é basicamente um aumento da distância entre o intervalo PR e o QRS maior do que 200 milissegundos, ou 0,2 segundos. O que é 200 milissegundos ou 0,2 segundos quando a gente fala de eletrocardiograma? Quando a gente está falando de eletrocardiograma, a gente tem que lembrar que 5 quadradinhos pequenos são um quadrado grande, que é 0,2 segundos, ou 2 milissegundos, né? Se esse intervalo durar mais do que 2 segundos, a gente pode dizer e ele for regular, a gente pode dizer que ele é um bloqueio de primeiro grau, né? O PR ele é regular. Isso é uma característica importante de se lembrar do bloqueio de primeiro grau, né? Ele tem um intervalo constante entre as ondas P. E o bloqueio de segundo grau, né? Ele são dois tipos, né? Tem o tipo 1, ou MOBITS, que é o fenômeno de Wencker-Beck, ou o tipo 2. O tipo 1 é quando tem uma onda P bloqueada, né? E ela vai aumentando a distância gradativamente do complexo QRS, até que uma hora você não tem QRS. Vou mostrar aqui, vou colocar uma fotinha aqui. Né? Então, aqui é o MOBITS tipo 1, né? Deixa eu até refazer a setinha aqui. Ai. Né? Então, tem o MOBITS tipo 1 e o MOBITS tipo 2. O MOBITS tipo 1, olha só. O intervalo, ele vai aumentando entre a onda P e o QRS, ó. Olha esse intervalo como ele vai aumentando, ó. Esse intervalo vai aumentando, ó. Aqui já são 2 quadradinhos, quase 3, 2 quadradinhos e meio. Aqui são 2 quadradinhos, aqui é 1 quadradinho. E aqui, ó, essa onda P, ó, nem tem QRS aqui. O QRS some, e aí começa tudo de novo, é um ciclo. Então, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4 ondas P para 1, 2, 3 QRS, tá? 4 ondas P para 3 QRS. E aí tem que lembrar que esse tipo de bloqueio, né, ele pode ser mudado pelo sistema parasimpático, porque ele acontece bem no nó sinoatrial, tá? Então, qualquer alteração do sistema parasimpático também pode alterar esse bloqueio. Se você fizer uma manobra
que aumente o tônus simpático, parasimpático, como a manobra de Valsalva, você pode ter aumento desse bloqueio. E o MOBITS tipo 2, o MOBITS tipo 2, a diferença dele é que o intervalo da onda P e o complexo QRS é constante, olha só. Tá vendo? Não muda. Mas repentinamente você não tem o QRS. Repentinamente você não tem o QRS, né? Esse aqui ele é mais grave porque ele é abaixo do nó sinatrial e ele não ele não interfere, o sistema nervoso parasimpático não interfere nele, né? Então, você vai ter uma inibição consistente dos impulsos atriais, o impulso atrial ele não vai chegar no ventrículo e você vai ter esse distúrbio, né? E ele pode evoluir para bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total, tá? No bloqueio atrioventricular total, que é o de terceiro grau, tá? O que vai acontecer? O bloqueio ele é tão comprometedor que vai ter uma dissociação entre onda P e complexo QRS, tá? Então, ele não tem um padrão bonito assim, né? Ele tem uma dissociação entre a onda P e complexo QRS. Não necessariamente quando você tem onda P, você vai ter complexo QRS. Você pode ter várias ondas P's, uma seguida da outra, né? Aqui é o 3. Você pode ter várias ondas P's, olha só, uma seguida da outra, tá vendo? Várias ondas P's e só então o QRS, né? E aí, né, a despolarização atrial está completamente aleatória, né, quando a gente está falando da sincronia, né? E aqui, ó, tem uma imagem exemplificando. Né? Então, o bloqueio de primeiro grau, ó, você tem um afastamento maior do que 2 milissegundos, tá? Você tem um afastamento aqui maior do que 2 milissegundos entre o intervalo P e o complexo QRS. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, a onda P, ela vai se afastando gradativamente do intervalo QRS até que uma hora não tenha QRS. Quando não tem o QRS, ele reinicia, ó. Então, vai se afastando e vai se afastando cada vez mais e não vai ter QRS. No MOBITS tipo 2, a onda P, ela vai estar junto com o QRS, tá? Mas, repentinamente, não vai ter complexo QRS. E o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, olha só, né? São ondas aleatórias, ó, onda P aqui, complexo QRS aqui, onda P, QRS, ela tem uma dissociação completa da onda P com o intervalo QRS. E aí, acho que era isso.